Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, e hoje é a edição mega especial de domingo. Em vez de rodar as notícias, a gente vai direto num tema que explodiu lá no Instagram da Lolere esses dias, que é: cadê o alvará dos advogados? Todo fim de ano é sempre a mesma pergunta, ecoando nos grupos, nos escritórios, nas conversas de corredor. Onde estão esses alvarás? Não é só frustração, é um problema estrutural que afeta o fluxo de caixa do escritório e a vida das famílias que dependem desses valores. O nosso Instagram bombou com a publicação Cadê o alvará dos advogados? E como a ideia aqui é entregar o que vocês querem ouvir, a gente decidiu transformar esse desabafo em tema central do episódio de hoje. Então, para começar, peguem um café, coloquem um fone e bora falar sem rodeio sobre a novela dos alvarás judiciais e o que isso significa na prática para a advocacia. Mas então vamos começar pelo básico? Por que isso acontece? Em muitas ações, especialmente no último trimestre do ano, os valores já estão depositados em juízo, ou seja, o cliente pagou, o juiz homologou e o dinheiro está lá. O que falta, muitas vezes, é o alvará judicial, um documento que autoriza o levantamento desses valores. Ou seja, os valores já estão em juízo, mas ainda dependem desse ato formal do judiciário. Sem o alvará, não há autorização para levantar o dinheiro, mesmo com tudo já homologado. É um ato burocrático simples, em teoria, mas que na prática pode significar a diferença entre receber agora ou só depois do recesso forense. E o problema ganha ainda mais gravidade porque essa demora costuma acontecer justamente quando as despesas de fim de ano aumentam e o fluxo de caixa está naturalmente mais apertado. E coloquem aí nos comentários, você advogado já sofreu com atraso na expedição do alvará? Pois é, participa aí dessa discussão com a gente. Do ponto de vista jurídico, o quadro está bem definido. O Código de Processo Civil, CPC de 2015, afirma no artigo 85, parágrafo 14, que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Isso foi consolidado, inclusive, com jurisprudência dos tribunais, com reconhecimento do Supremo Tribunal Federal de que os honorários advocatícios têm preferência em relação a créditos tributários por sua natureza alimentar. O Estatuto da Advocacia também reforça a importância dessa natureza alimentar como parte das prerrogativas da classe. Na prática, isso significa que o advogado não pode ser tratado como credor comum quando o assunto é honorários. Afinal, essa verba tem proteção e prioridade jurídica especiais. Quando a gente olha para o fim de ano, dá para ver que tem vários fatores em jogo, mas um dos principais é a própria organização do judiciário. Conforme o recesso se aproxima, servidores e magistrados ficam mergulhados na movimentação anual dos processos e isso naturalmente desacelera a expedição de alvarás. Só que esse ritmo lento não é neutro, ele bate direto no caixa de pequenos escritórios e profissionais autônomos, que dependem desses honorários para pagar contas, funcionários e manter a prática profissional funcionando no dia a dia. Enquanto a expedição do alvará depende de fatores externos, a comunicação com o cliente, o acompanhamento do processo e a organização das informações precisam estar sob o controle do escritório. Quando a gente olha para 2025, dá para dizer que a reação da advocacia organizada e de alguns tribunais já é bem concreta. Várias seccionais começaram a se mexer especificamente para acelerar a expedição de alvarás e o pagamento de honorários no fim de ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, a OAB-RJ conseguiu acordos com TRFs, TRTs e com o TJ do Estado para priorizar a expedição de mandados de pagamento e alvarás antes do recesso forense, incluindo a liberação de valores incontroversos que já podem ser levantados. No Rio Grande do Sul, a OAB-RS obteve da Corregedoria Geral da Justiça a recomendação número 61 de 2025, orientando juízes e unidades judiciais a priorizarem a emissão de alvarás e o pagamento de honorários, justamente em razão da natureza alimentar dessa verba. E outras seccionais, como OAB Sergipe, OAB Piauí, Mato Grosso do Sul, também têm atuado para intensificar a expedição de alvarás nas suas regiões.
com iniciativas como a Semana do Alvará para agilizar essas expedições no final do ano, especialmente no TRT da 24ª Região. Essas medidas mostram que o problema não está sendo ignorado, mas ainda falta uma uniformidade nacional e uma prática consolidada em todos os tribunais. Enquanto as mudanças institucionais avançam de forma desigual pelo país, o que está ao alcance do advogado é estruturar melhor a própria rotina, principalmente nos meses mais sensíveis do ano. Tratar a expedição de alvarás como algo secundário é, na prática, ignorar uma regra jurídica que tem fundamentos constitucionais e processuais bem definidos. A gente está falando aqui de 3 pontos centrais: a natureza alimentar dos honorários, que é um direito com proteção especial, o fluxo de caixa profissional, porque o salário do advogado e a sobrevivência do escritório dependem desses valores, e o próprio princípio do acesso à justiça. A advocacia não pode ser impedida de receber o que lhe é devido simplesmente por morosidade administrativa. Em termos práticos, quando o judiciário retarda a expedição do alvará no fim do ano, o efeito não é só um atraso no papel. É impacto real sobre contas, famílias e sobre a própria sustentabilidade da advocacia cidadã. E aí fica a pergunta: como o advogado pode se organizar melhor em 2026 para se tornar cada vez menos refém da morosidade dos tribunais no fim de ano? Quem nos ajuda com essa questão é Rafael Almendra, CEO e fundador da Juridic e Jurichat. É como eu sempre digo, a lentidão do judiciário, especialmente no fim do ano, não é novidade para ninguém. Isso é parte do jogo. Em 2026, o advogado se organiza melhor quando a informação não depende mais da memória, mas sim de um ecossistema bem estruturado. Quando você tem tudo organizado e registrado, como processos, prazos, atendimentos, documentos, histórico do cliente, o escritório não para só porque o tribunal desacelera. Outra coisa que eu costumo dizer é que fim de ano não trava o escritório. O que trava é a falta de gestão. Com um bom sistema de gestão e um CRM correto, o advogado consegue saber exatamente o que está parado por causa do judiciário, o que ainda pode avançar internamente e o que precisa ser preparado agora para destravar mais rápido depois do recesso. E tem um ponto crucial e muito importante em tudo isso: a comunicação com o cliente. A lentidão do judiciário pesa muito menos quando o seu cliente está bem informado, com o CRM correto, o histórico completo da conversa e a comunicação organizada. Dessa forma, o cliente entende sim o momento, confia no processo e o advogado trabalha com muito menos pressão. No fim, eu costumo resumir da seguinte forma: o judiciário pode até ser lento, mas o seu escritório não precisa ser. Quem usa o sistema entra no recesso organizado e volta com tudo mapeado. Em 2026, tecnologia não acelera o judiciário, mas acelera o seu escritório. E isso pode mudar completamente o jogo. Mas antes de encerrar, fica aí uma provocação para vocês. A pergunta "cadê o alvará?" não é retórica, é uma expressão legítima de preocupação profissional e humana. E a solução passa por 3 pontos: maior consciência institucional do judiciário sobre a prioridade dos alvarás de honorários, práticas administrativas que garantam que esses atos simples sejam efetivados antes do recesso, e maior engajamento da advocacia para exigir esse direito todos os anos. No fim das contas, priorizar a expedição de alvarás não é um favor. É honrar a lei, respeitar a dignidade da advocacia e garantir um mínimo de justiça material no encerramento de cada ano forense. Muito bem, pessoal, e é importante que vocês saibam que essa edição só existe graças à parceria com a Juridic, uma legal tech que entende de verdade a rotina de quem advoga. E quando falamos sobre alvarás que não saem, prazos que apertam e a sensação de que o ano acaba antes dos processos andarem, estamos falando da vida real da advocacia. E é exatamente aí que a tecnologia certa faz a diferença. Além disso, em momentos de tensão, como a espera por valores que já deveriam ter sido liberados, comunicação clara e organizada com o cliente não é um detalhe. É aí que soluções como o Jurichat ajudam a manter diálogo, contexto e confiança, mesmo quando a resposta ainda depende do judiciário. Se você ainda não conhece a Juridic ou Jurichat, fica o convite. Organização, controle e eficiência não são luxo, são estratégia. Descubra como é possível simplificar sua rotina jurídica, mesmo nos períodos mais desafiadores do calendário forense. Então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio especial nesse domingo, e conta pra gente o que você achou nos comentários e também contribui com a discussão que a gente puxou antes. E não se esqueçam também de avaliar o nosso podcast com 5 estrelinhas no seu agregador de podcast favorito, ativar o sininho de notificações e compartilhar com quem também ama se aprofundar no tema jurídico.